Olá, queridos desbravadores, guardiões da alvorada. O estudo de hoje é do nosso livro, O Mistério dos Dois Livros. É da idade de 13 a 15 anos. Você, por certo, já ouviu falar da palavra bando, não é? Os animais, quando eles estão reunidos, eles formam um bando. E você tem o seu bando? Sabemos que nós, como seres humanos, nós não podemos ser uma ilha, nós vivemos em unidade, juntamente com outras pessoas. E nós podemos, entre aspas, dizer, somos um bando. E olha, os desbravadores também, podemos dizer, somos um bando, porque nós ficamos juntos, temos os mesmos pensamentos, os mesmos ideais. E quando um bando de pessoas estão juntos, exercendo a mesma fé, nós podemos dizer que formamos uma igreja. Os animais, um exemplo aqui dos gnus, eles têm uma comunidade e eles andam juntos para protegerem os filhotes e os mais velhos. E eles, unidos como um bando, eles são mais fortes, porque eles têm que enfrentar os predadores, leopardos, leões. Quando eles atravessam os rios, tem os crocodilos. Então vejam, eles passam muito perigos. E nós, como desbravadores, como cristãos, nós também sofremos muitos perigos. É por isso que existe uma igreja, para que essa unidade de cristãos possa estar juntos e se fortalecer em Jesus Cristo. Muito bem. Nas perguntas de hoje, nós temos aqui no livro de Mateus, capítulo 10, verso 2 e 4, dizendo o primeiro rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo, que foram os apóstolos. E eu quero ler para vocês. Vamos ler aqui? Mateus, capítulo 10, versos 2 a 4. Aqui nos mostra o primeiro rebanho de Jesus Cristo, que fala, os apóstolos. Quais são os seus nomes? Vejam, diz aqui o nome dos apóstolos. Simão, que tem sobrenome Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Esses foram os primeiros apóstolos que Jesus reuniu, formando ali, entre aspas, um bando, mas pessoas ali zelosas que pregaram o evangelho. E hoje nós falamos o rebanho, nós somos o rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda pergunta, essa primeira pergunta, é legal você saber o nome dos 12 apóstolos, tá ok? É um desafio para vocês. Na segunda pergunta, esta marca do povo de Deus, o remanescente, eles têm duas características. Nós vamos ler aqui, é a segunda pergunta do nosso livrinho, Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Lindo, não é? Guarda os mandamentos de Deus. E quais são os 10 mandamentos? Está no livro do Êxodo, capítulo 20. Lá vocês vão encontrar os 10 mandamentos. Notem, 10, não são 8, não são 9, 10. Porque hoje muitas denominações
estão trocando o quarto mandamento do sábado para o domingo. E Deus não ensinou assim. O verdadeiro dia de guarda, o dia sagrado, é o sábado, tá ok? Vamos então na pergunta 3. O que é o testemunho de Jesus? Está no Apocalipse 19, verso 10. Diz assim o texto: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Queridos, espírito de profecia, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. A luz maior é a Bíblia, não podemos questionar. O espírito de profecia vem nos auxiliar para compreender melhor, para a gente entender as doutrinas da nossa igreja, a palavra de Deus verdadeira. Os adventistas do sétimo dia seguem os princípios da Bíblia. E um bom desbravador também, ele segue a palavra de Deus, ok? Bom, na pergunta 4, está falando sobre a história da nossa igreja. Não temos muito tempo, mas um pouco que nós podemos dizer como nasceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em muitos lugares da nossa terra, do nosso planeta, pessoas foram levantadas pelo nosso Deus e começaram a estudar a palavra. E nos Estados Unidos, Guilherme Miller, ele começou a estudar a palavra de Deus e ele entendeu que em outubro de 1844, o nosso Senhor Jesus Cristo voltaria. Ele acertou a data, mas ele errou o evento. Jesus não voltou em outubro de 1844. Sabe o que aconteceu? Cumpriu-se a profecia das 2.300 tardes e manhãs, em que Jesus saiu do santuário, do lugar santo, e entrou no Santíssimo. Para quê? Para fazer, então, o juízo. Começou o dia do juízo. E nós estamos preparados para encontrar com Jesus. E o juízo está acontecendo. Queridos, entre Guilherme Miller, muitos ali estudiosos da palavra começaram a entender o que Guilherme Miller estava pregando. E eles estavam gostando. Jesus voltará em 1844 e começaram a estudar minuciosamente. Mas esse dia chegou e houve um grande desapontamento. Eles ficaram muito tristes. Entre eles estavam Tiago White, Ellen White, José Bates, Urias Smith e tantos outros, Raquel Watts. E vejam, eles estavam confiantes que Jesus voltaria. Mas na época não existia Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para vocês terem uma ideia, Raquel Watts, ela que trouxe a mensagem do sábado. José Bates era um grande marinheiro. Ele trouxe a mensagem de saúde. José Bates não fumava cachimbo e não bebia bebidas alcoólicas. E Ellen White, ela teve várias visões. E entre elas, ela teve a visão da área de saúde. É por isso que um bom desbravador, ele não fuma cigarros, não toma bebidas alcoólicas, não come comidas imundas, intemperantes, porque Ellen White teve esta visão, trouxe para a mensagem adventista a reforma de saúde. Tiago White foi um dos pioneiros que trabalhou incansavelmente para a obra, e outros tantos que fizeram a nossa igreja. Notem aí, em 1863, esses personagens, este bando, esse rebanho de pessoas doutrinadas na Bíblia, começaram a receber luz do nosso Deus.
E eles começaram então formando-se um grupo e formaram-se então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Queridos, a nossa igreja era para se chamar Igreja de Deus, mas não gostaram muito desse nome. Quiseram um nome mais pertinente ao que estava pregando. E aí então surgiu o nome Adventista do Sétimo Dia. Adventista porque aguarda o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Do sétimo dia, porque nós guardamos o sábado, o dia que o Senhor deixou de guarda para nós, o dia sagrado. Vocês notem como é lindo a história da nossa igreja? Hoje nós temos uma grande luz que muitas igrejas não têm, mas essas pessoas são pessoas de Deus e nós, desbravadores, precisamos pregar para eles também. Tá ok? E na pergunta 5, está dizendo assim, Apocalipse 14, de 6 a 12, as 3 mensagens angélicas. Jesus deixou as 3 mensagens angélicas, dizendo, a primeira mensagem é a chegada a hora do seu juízo, e a segunda mensagem, caiu a grande Babilônia, e a terceira, não adorar a besta nem sua imagem, porque o Senhor está preparando um remanescente que irá pregar esta linda mensagem para todas as nações, povos e línguas. Você está preparado para encontrar com o seu Salvador? Na última pergunta, 6, está dizendo das 7 igrejas, 7 fases das igrejas no passado. Falando da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a última que nós estamos vivendo a última carta da história deste mundo, a igreja de Laodiceia. E lá tem uma advertência para nós não podemos ser mornos, nós devemos sim ser pregadores da mensagem. E você como um desbravador, se você aceita esta mensagem maravilhosa, se você está aguardando Jesus, você quer pregar esta mensagem, você tem uma responsabilidade de mostrar aqui, o distintivo, mostrar aqui que você é um guardião da alvorada. Olha, se você aceita, você pode assinar aqui na tua lição o seu nome, dizendo, eu quero ser um adventista do sétimo dia, levar a mensagem de esperança. Eu quero ser um guardião da alvorada, para pregar a luz do evangelho a todas as nações. Se você aceita isso, anote aí no seu livrinho. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Amém.